Fala moçada do canal, tudo beleza? Bacana? Bom, agora nesse bloco aqui de aula, eu quero fazer com vocês aqui algumas questõezinhas de tendências pedagógicas. A gente sabe aí que tendências pedagógicas é um assunto corriqueiro nos editais, das provas de conhecimentos pedagógicos. Cai em tudo quanto é concurso da carreira educacional e é um dos nós aí a serem desatados, né, por parte de muitos educandos que têm uma certa dificuldade aí com as tendências. Então, como nós sabemos, as tendências pedagógicas se subdividem em tendências liberais e tendências progressistas. Então, eu trouxe aí 5 questões para a gente poder fazer junto e aí, na medida que a gente vai fazendo alguns comentários aí pertinentes, beleza? Então, olha só, começando aí na questão 1, na tendência progressista libertária. Então, como é que você vai fazer lá na prova? Você já vai identificando aqui, ó. Então, primeira, libertária. A metodologia praticada, entre outras, é composta pela... Então, a pedagogia libertária, que é uma das pedagogias que fazem parte das tendências progressistas, assim como a crítica social dos conteúdos e a libertadora. Então, a libertária que tem aí como uma das grandes referências a figura de Celestin Freinet. Então, Freinet, uma importante referência aí da pedagogia libertária. Aí a letra A, programação por passos sequenciais. Empregada na instrução programada, nas técnicas de microensino, multimeios, então o uso de diferentes meios, né? Módulos, enfim. Então falou de passos sequenciais, sequência lógica dos conteúdos, instrução programática, isso tudo aqui nos faz referência a uma outra tendência denominada de tecnicismo. Então, essa aí está errada, beleza? Então, falou de passos sequenciais, instrução programada, a instrução programada que tem uma relação direta com a corrente do campo da psicologia do desenvolvimento, intitulada de behaviorismo, comportamentalismo. Então, não tem nada a ver com a libertária. Letra B, a aceitação da pessoa do aluno é que a função do professor restringe-se a ajudar o aluno a se organizar. Então, quer dizer que a função do professor é restrita a ajudar o aluno a se organizar, não. Vivência grupal, ok? Na forma de autogestão, então uma gestão colaborativa, sem uma definição de poderes hierárquicos, enfim, em que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria instituição. Então, ou seja, maior autonomia aos discentes, assim como também às instituições de ensino. Na prova, falou de vivência grupal e autogestão, isso tem relação direta com a pedagogia libertária. Então, essa aqui, Leandro, está certa. Vamos ver as outras. Uso excessivo da técnica para atingir objetivos instrucionais. Aprender fazendo, cópia, repetição, treino. Então, o uso excessivo da técnica com essas finalidades, nós temos aí a relação direta com o tecnicismo. Então, essa também está errada. E, por fim, estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos instrucionais, também não tem nada a ver com a pedagogia libertária. Então, letra C, casa aí. Dando sequência, questão 2. De acordo com Dermeval Saviani, Saviani aí que é o grande precursor da concepção denominada histórico-crítica, então a pedagogia histórico-crítica, que surgiu no final dos anos 70, se na pedagogia tal a iniciativa cabia ao professor, que era ao mesmo tempo o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório. Então, nessa perspectiva do professor enquanto centro, aqui só pode ser qual concepção, galera? A tradicional. Então, ou seja, para a pedagogia tradicional, o professor
é o centro do processo pedagógico. E se na pedagogia tal a iniciativa se desloca para o aluno? Então, a pedagogia se desloca para o aluno, situando-se o nervo da ação educativa na relação professor-aluno. Portanto, relação interpessoal, intersubjetiva, importância das relações humanas, a visão do aluno enquanto centro do processo pedagógico. Então, aqui a gente pode destacar a pedagogia nova, tá certo? Aí vem, na pedagogia tal, o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados que são a condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Ele me deu uma pancada aqui de característica, o que vai facilitar na hora da gente fazer a identificação da tendência. Então, olha só, quando ele fala de organização racional, isso indica o quê? A característica da racionalidade do processo educativo. Então, se falar racionalidade, se falar neutralidade, objetividade, imparcialidade, professor e aluno, nenhum é centro, nem professor nem aluno. Ambos são o quê? Meros executores, cumpridores de tarefas. Isso aí só pode ser a tecnicista. Então, já matamos a questão. Pedagogia tecnicista. Então, aqui, tradicional, nova e tecnicista. Qual que é a sequência correta? Essa aqui, Tradicional, nova, tecnicista, em sequência, portanto, de cima para baixo, letra E. Outra questão aí semelhante. De acordo com Dermeval Saviani, do ponto de vista pedagógico, conclui-se que a pedagogia tal, que para a pedagogia tal, a questão central é aprender. Então, se a questão central é aprender, quando fala isso, é a tradicional. Então, a questão central é aprender. Não importa como que ele vai aprender, mas é aprender. E para a pedagogia tal, aprender a aprender. A que fala sobre a pedagogia, tendo como propósito aprender a aprender, a pedagogia nova. Para a pedagogia tal, o que importa é aprender a fazer. E o aprender a fazer nos remete o quê? Ao uso de métodos, assim como também o uso de técnicas. Então, quando eu falo saber fazer, o aprender a fazer, isso é tecnicismo. Tecnicista. Então, mais uma questão aí que agrega elementos característicos das pedagogias liberais. Todas elas aí são pedagogias liberais, tanto a tradicional quanto a nova, assim como também a tecnicista. Então, a sequência correta, tradicional, nova e tecnicista, ficou letra B. B de bacana. Tradicional, nova, tecnicista. Vamos lá agora, na próxima, questão 4. A despeito das mudanças educacionais no Brasil, a educação brasileira ainda possui traços claramente identificáveis da pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, que no Brasil ela existe desde o século XVI, com a chegada dos jesuítas. Então, desde o século XVI, a pedagogia tradicional ela tem uma certa influência aí na história da educação brasileira. E ela se manteve dominante durante mais de 2 séculos e meio. Por que dominante? Porque não havia nenhuma outra concepção que fizesse algum tipo de contraposição à ótica da pedagogia tradicional. Então, considerando as ideias de Saviani, assinale a alternativa correta, a letra A. No Brasil, a pedagogia tradicional predomina entre 1549 e 1822, quando a família real se transfere para o Brasil, provocando assim a necessidade de ampliação do número de escolas e renovação da educação brasileira. Na verdade, a pedagogia tradicional ela teve uma predominância que ultrapassou a independência do Brasil no ano de 1822. Então, ou seja,
A pedagogia tradicional ela perdurou, inclusive, durante o período da República Velha, que foi de 1889 a 1930. E foi somente a partir da década de 30, com o movimento da Escola Nova, e em particular com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, que surge aí uma nova concepção pedagógica aqui no Brasil, que vai se contrapor a essa ótica da pedagogia tradicional, tanto na sua vertente religiosa, como também na sua vertente leiga. Então, a letra A está errada, porque na verdade foi de 1549, com a chegada dos primeiros jesuítas, até a década de 30, tá certo? Então, o item aí está errado. Letra B. Essa corrente pedagógica que se apresenta nas vertentes religiosa e leiga. Ok. Então, religiosa com os jesuítas a partir do século XVI. A leiga foi a partir da expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal no século XVIII. Pombal que foi diretamente influenciado pelas ideias do iluminismo. Então, a pedagogia leiga que defendia, dentre algumas outras questões, uma educação laica, né? Então, uma educação formal dissociada da educação religiosa. Então, olha só, essa corrente pedagógica, no caso a tradicional, que se apresenta nas vertentes religiosa e leiga, predomina na educação brasileira no período que vai do descobrimento do Brasil, beleza, século XVI, até a década de 30, ok. Pois, a partir de 32, com o Manifesto dos Pioneiros, já se nota coexistência entre pedagogia tradicional e pedagogia nova. Perfeito. Então, destacando aqui, ó, em 32, o Manifesto dos Pioneiros, encabeçado aí principalmente por Anísio Teixeira. Então, essa aí tá bacana, que foi exatamente o comentário que eu fiz há pouco aqui na questão. Então, essa tá de acordo. Vamos ver as outras. Embora haja duas vertentes da pedagogia tradicional, religiosa e leiga, ok. Apenas a vertente religiosa é identificada na educação brasileira? Não. Como nós vimos, século XVIII com Pombal, nós tivemos também o empreendimento da pedagogia tradicional na sua vertente leiga. Isso se deve à forte influência dos padres jesuítas, precursores da educação escolar no Brasil. Tudo bem, foram precursores, começaram a desenvolver seminários de escola por toda a costa, né, ou parte da costa brasileira. Isso beleza, agora uma coisa não justifica a outra, e também injustificável a afirmação de que a vertente leiga não foi empreendida no Brasil. Letra D, a vertente religiosa da pedagogia tradicional foi utilizada no Brasil apenas para fins de catequização dos indígenas? Nananinanã. Inclusive, a vertente religiosa incorporou o modelo do currículo clássico greco-romano da Ratio Studiorum. Tá certo? Então, você tinha também um modelo de educação formal. Então, a D também está fora. E a letra E, a pedagogia tradicional jamais poderia ser leiga, visto que suas raízes estão fincadas na tradição religiosa católica, como eu afirmei há pouco, também incorreto. Então, letra B de bacana. E a última questão aí, questão 5. Ao caracterizar a relação entre educação e sociedade para as teorias não críticas, então, teorias não críticas, essas teorias não críticas são correspondentes às teorias denominadas por Libânio de liberais, tá certo? O Saviani afirma que concebem a educação com uma ampla margem de autonomia em face da sociedade, cabendo-lhe um papel decisivo na conformação da sociedade, evitando sua desagregação, e mais do que isso, garantindo a construção de uma sociedade igualitária. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as pedagogias que Saviani define como teorias não críticas. Então, por aqui a gente já matou. Pedagogia nova é liberal? É. É não crítica? Sim. Teoria da escola como aparelho ideológico de Estado. Isso aqui é uma teoria crítico-reprodutivista, na qual nós temos a correspondência com a figura de Althusser. Então, Althusser que compreendia a escola através do seu currículo enquanto um aparelho ideológico a serviço do Estado dominante.
Então, a teoria da escola como aparelho ideológico de Estado, ela tem, de certo modo, uma influência da doutrina marxista. Então, essa aqui está incorreta. Letra B. Pedagogia tradicional, ok. Pedagogia tecnicista, ok. Teoria da escola dualista, também não, porque a teoria da escola dualista também tem uma base marxista, também faz parte das chamadas teorias crítico-reprodutivistas, representadas aqui nesse caso por Baudrillard e Establer. Bacana? Então, ou seja, para Baudrillard e Establer, a escola dentro do seio capitalista ela é dual, ou seja, existe uma escola para o proletariado e uma escola para a burguesia que se mantém dominante e que acaba perpetuando o seu status quo dominante. Então, letra B também está fora. Letra C, pedagogia tradicional, ok. Pedagogia nova, ok. Pedagogia tecnicista, ok. Essa está certa. Então, todas elas aí fazendo parte das pedagogias liberais, que para Saviani são não críticas. E a letra D, pedagogia tecnicista, ok. Teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, não. Porque isso também faz parte da teoria de Althusser, fazendo essa conjunção com as chamadas teorias crítico-reprodutivistas. Então, só reforçando o seguinte, por que teorias não críticas? Porque as pedagogias liberais, de certo modo, elas corroboram com a manutenção do ordenamento capitalista. Em nenhum momento as pedagogias liberais criticaram o sistema capitalista, muito pelo contrário. Então, elas corroboram com a manutenção, com a permanência desse modelo, desse sistema de produção vigente. Então é isso, galera. Fizemos aí 5 questõezinhas bacanas de tendências pedagógicas. E vamos ver aí se a cada semana a gente traz aí novas questões, novas temáticas. Se você quiser aí também nos comentários, coloca aí pra gente quais os temas ou qual o tema que você gostaria em que eu fizesse aí o próximo vídeo, tá certo? Então, cada semana a gente vai trazer um tema novo, sempre com questões diferentes, para que a gente possa trabalhar aqui não só a teoria, como também exercício, né? Trabalhando o exercício, as teorias, na verdade, partindo da resolução de questões, que é a forma como eu costumo trabalhar nos cursos presenciais, tá certo? Quem quiser maiores informações aí dos meus cursos, dos meus projetos, dos trabalhos que eu desenvolvo aí com relação aos preparatórios para os concursos das carreiras educacionais, na descrição eu vou disponibilizar aí link de Facebook, Instagram, etc, etc. Minha lista de transmissão também, para quem tiver interesse em participar. E é isso aí. Não deixa também de ativar o sininho aí, dar um likezinho bacana, tá certo? Para fortalecer o nosso canal. E compartilhe também com o máximo de pessoas aí que você puder, para que a gente possa cada vez mais agregar novos educandos aqui para o nosso canal, tá certo? Grande abraço, estamos juntos, fique com Deus. E até a próxima. Lembrando sempre, uma vaga é sua.